Idiota. Essa palavra ecoou na minha mente como um tiro a queima-roupa. Saiu da boca do meu próprio filho, o mesmo que embalei nas noites frias, o mesmo para quem sacrifiquei meus sonhos. Acabara de entregar-lhe as chaves de uma casa de 3 milhões de reais, um presente que representava décadas de trabalho árduo nas minhas joalherias. E foi essa a resposta que recebi. Estou aqui hoje para compartilhar uma história que nunca imaginei viver. Uma traição que veio de onde menos esperava. As pessoas costumam dizer que filhos são bênçãos, mas ninguém fala sobre a dor dilacerante quando esses mesmos filhos nos apunhalam pelas costas. Passei minha vida inteira economizando cada centavo. Enquanto minhas amigas viajavam para Paris, eu reinvestia no meu negócio. Quando poderia ter me dado ao luxo de um carro novo, escolhi garantir a educação dos meus filhos nas melhores escolas. Tudo porque sonhava com o dia em que poderia oferecer um futuro confortável para minha família. Meu marido faleceu há 15 anos, vítima de um infarto fulminante. Desde então, carreguei o peso de ser mãe e pai sozinha. Não me queixo. Sempre fui uma mulher de fibra. Cresci no interior de São Paulo, filha de comerciantes simples, e aprendi desde cedo que nada cai do céu. Construí minha rede de joalherias com determinação férrea, começando com uma pequena loja no Brás e expandindo para o Morumbi, Jardins e até mesmo para o Rio de Janeiro. Leonardo, meu primogênito, sempre demonstrou interesse pelos negócios da família. Inteligente, formado em engenharia civil, pensei que seguiria meus passos empresariais. Talvez o erro tenha sido meu. Dei tudo com muita facilidade. Universidade particular, intercâmbio na Europa, carro de luxo aos 21 anos. Quis compensar a ausência do pai, talvez. Cristina, minha caçula, escolheu outro caminho. Tornou-se médica pediatra, trabalha em um hospital público e nunca pediu nada além do necessário. A mudança em Leonardo começou há cerca de 5 anos, quando conheceu Patrícia em um evento de negócios. Bonita, sofisticada, arquiteta de família tradicional, mas falida. No início, tentei ignorar os sinais. O modo como ela calculava o valor de cada joia que eu usava, as perguntas sobre meu testamento disfarçadas de preocupação, o jeito como incentivava meu filho a pedir mais e mais. "Mamãe, estamos pensando em casar", anunciou Leonardo numa tarde de domingo, durante nosso almoço familiar. "Mas queremos começar com o pé direito. Um apartamento no jardim seria o ideal, não acha?" Naquele momento, algo dentro de mim hesitou. Mas o amor de mãe falou mais alto. "Vou fazer melhor", respondi. "Tenho um terreno nos jardins. Vou construir uma casa para vocês, do jeito que quiserem." Os olhos de Patrícia brilharam com uma ganância que interpretei erroneamente como gratidão. Durante 2 anos, acompanhei cada detalhe da construção. 3 suítes, piscina, jardim de inverno, escritório, sala de cinema. Nada era suficientemente bom para o meu filho. O orçamento inicial de 2 milhões estourou em 3, mas não me importei. É para a felicidade dele. Justificava para minha filha Cristina, que me olhava com preocupação. O que eu não sabia era que Patrícia havia convencido Leonardo a convidar sua mãe, Marlene, para morar com eles. Uma mulher amarga, divorciada 3 vezes, que sempre me tratou com desdém mal disfarçado. "Sua mãe é tão provinciana", ouvia comentar com Patrícia certa vez, pensando que eu não estava por perto. No dia da entrega das chaves, organizei uma pequena celebração. Champanhe, alguns petiscos finos, flores por toda a casa. Convidei apenas pessoas próximas. Minha filha Cristina, meu fiel advogado, doutor. Renato, minha amiga de décadas Jurema, minha empregada Cleide, que é praticamente da família, e Roberto, meu ex-sócio que sempre nutriu sentimentos por mim. Um brinde à nova fase da vida do Leonardo e da Patrícia, propus, erguendo minha taça com lágrimas nos olhos. Todos aplaudiram. Eu estava radiante, acreditando ter cumprido minha missão como mãe. Foi depois do brinde que entreguei o envelope com as chaves e a escritura. Leonardo o abriu, verificou os documentos rapidamente. Vi seu rosto mudar. Não era gratidão que vi ali, mas uma espécie de alívio, como quem finalmente consegue algo que perseguiu por muito tempo. Marlene chegou atrasada à celebração, arrastando 2 malas enormes.
Já posso escolher meu quarto? Perguntou sem nem me cumprimentar. Foi naquele instante que percebi. Ela não estava ali para uma visita. Viria morar permanentemente. Olhei confusa para Leonardo. Filho, o que está acontecendo? Ele trocou um olhar cúmplice com Patrícia e então virou-se para mim com um sorriso que jamais esquecerei. Não era o sorriso do menino que criei, mas algo frio, calculista. Agora sim vou morar com minha esposa e minha sogra. Longe de você, sua idiota. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristina deixou cair sua taça, que se estilhaçou no chão de mármore italiano que eu havia escolhido pessoalmente. Jurema levou as mãos à boca. Doutor. Renato deu um passo à frente como se fosse intervir, mas eu o detive com um gesto. Patrícia nem tentou disfarçar sua satisfação. Marlene soltou uma risadinha. Meu neto Guilherme, que brincava no jardim, entrou correndo naquele momento, alheio à tensão que pairava no ar. Vovó, vem ver as borboletas lá fora, chamou inocentemente, puxando minha mão. Engoli o nó na garganta. Não daria a eles o prazer de me ver desmoronar. Vamos ver essas borboletas, meu amor, respondi, segurando sua mãozinha e saindo para o jardim. Enquanto caminhava entre as flores com meu neto, algo despertou dentro de mim. Não era apenas dor ou decepção. Era uma determinação gélida que nunca havia sentido antes. Ninguém me chama de idiota na minha própria casa, pensei. Principalmente não um filho ingrato por quem sacrifiquei tudo. Naquele jardim, observando Guilherme correr atrás das borboletas, comecei a traçar mentalmente um plano. Leonardo e Patrícia pensavam ter vencido, mas eles não faziam ideia do que uma mulher de 67 anos, com décadas de experiência nos negócios, era capaz de fazer quando traída. Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu depois. Como uma mãe reage quando é chamada de idiota pelo próprio filho depois de dar a ele uma casa de 3 milhões? A resposta não é simples, nem rápida. É uma história de paciência, estratégia e sim também de vingança. Uma vingança servida não apenas fria, mas meticulosamente planejada. Voltei para dentro da casa com Guilherme segurando minha mão. Todos me olhavam, esperando uma explosão, lágrimas, qualquer reação dramática. Mas os anos à frente dos negócios me ensinaram a não revelar minhas cartas. Mantive o rosto sereno, quase impassível. Apenas um leve tremor no canto dos lábios denunciava a tempestade interior. Parabéns pelo novo lar, falei calmamente, recolhendo minha bolsa. Espero que sejam muito felizes aqui. Leonardo parecia confuso com minha reação. Esperava me ver destruída, implorando pelo seu amor. Patrícia cochichou algo para Marlene, que riu alto, sem se importar com minha presença. Vamos, Cristina. Chamei minha filha, que ainda estava paralisada. Doutor Renato, Jurema, Roberto, Cleide. Nossa celebração terminou. Saí daquela casa de cabeça erguida, mas assim que entrei no carro, longe dos olhares, permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de uma fúria silenciosa que crescia em meu peito. Mãe, eu não posso acreditar no que o Leonardo fez. Cristina falou, dirigindo meu carro pois eu estava tremendo demais para isso. Como ele pôde? Depois de tudo que a senhora fez. A ganância transforma as pessoas, filha. Respondi, enxugando as lágrimas. Mas isso não vai ficar assim. Naquela noite, não consegui dormir. Repassei toda a vida de Leonardo em minha mente. O menino doce que colecionava carrinhos, o adolescente rebelde que mesmo assim me abraçava antes de dormir, o jovem ambicioso que eu tanto admirava. Onde eu havia errado? Quando ele se transformou nesse homem cruel e ingrato? Na manhã seguinte, ainda vestida com meu hobby de seda azul marinho, liguei para Dr. Renato. Trabalhávamos juntos há mais de 30 anos, desde quando abri minha primeira joalheria. Ele não era apenas meu advogado, mas um amigo leal, daqueles que são raros na vida. Renato, preciso que venha até minha casa agora, disse, a voz mais firme do que eu esperava. Temos muito a conversar. Enquanto esperava, fui até meu escritório. De uma gaveta secreta na escrivaninha, retirei um álbum de fotografias. Lá estava Leonardo em todas as fases da vida. Seu primeiro dia de escola, as formaturas, as viagens que proporcionei, o dia em que o levei pela primeira vez à joalheria principal
e disse que tudo aquilo seria dele um dia. Todo esse tempo investindo no filho errado. Murmurei para mim mesma, fechando o álbum quando ouvi a campainha. Dr. Renato chegou pontualmente, como sempre. Alto, com seus 72 anos bem vividos, cabelos brancos perfeitamente penteados e um terno impecável. Seus olhos verdes, por trás dos óculos de armação dourada, me estudaram com preocupação. Iracema, como você está? Perguntou, sentando-se na poltrona do meu escritório. Sobrevivendo, respondi, servindo-lhe uma xícara do café que Cleide acabara de trazer. Mas não o chamei aqui para lamentar. Quero saber quais são minhas opções. Opções. Sim, quero aquela casa de volta, mas não simplesmente tomá-la. Quero fazer isso de um jeito que sirva de lição. Renato ajustou os óculos, pensativo. Bem, juridicamente falando, a escritura já foi transferida. É complicado reverter a doação sem um motivo legal sólido. E se houvesse uma condição na doação que eles desconhecem? Sugeri, uma ideia começando a se formar. Que tipo de condição? Perguntou, já intrigado. Foi assim que, nas 2 horas seguintes, elaboramos o plano. Dr. Renato me explicou que poderíamos criar uma cláusula resolutiva na escritura, algo que não estava claramente visível na primeira versão que entreguei a Leonardo, mas que seria totalmente legal e válido quando revelado. Precisaríamos apenas que Leonardo assinasse um documento adicional, algo que ele faria sem questionar se apresentado da maneira correta. Mas como fazê-lo assinar sem despertar suspeitas? Questionei. Deixe isso comigo. Renato sorriu pela primeira vez naquela manhã. Uma pequena alteração no imposto de transmissão de bens imóveis, talvez? Algo burocrático que ninguém realmente lê. 3 dias depois daquele terrível incidente, liguei para Leonardo. Ele atendeu no quarto toque, a voz cautelosa. Mãe? Filho? Sei que nossa última conversa não terminou bem. Falei, ensaiando um tom conciliatório. Mas não quero ficar brigada com você. Vocês já se instalaram na casa nova? Estamos começando a mobiliar, respondeu secamente. Justamente por isso estou ligando. Quero dar os móveis como presente adicional. Escolham o que quiserem, sem limite de valor. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então ouvi a voz de Patrícia ao fundo perguntando quem era. Leonardo cobriu o telefone, mas ainda pude ouvir o murmúrio da conversa. Quando voltou, sua voz estava mais animada. Seria ótimo, mãe. Muito obrigado. Que tal nos encontrarmos amanhã? Tenho alguns catálogos de mobiliário italiano que gostaria de mostrar. E Dr. Renato mencionou algo sobre um documento do ITBI que precisamos resolver. No dia seguinte, Leonardo e Patrícia me receberam na casa nova. Já haviam feito algumas mudanças. Um dos quartos de hóspedes estava sendo transformado em closet para Patrícia, outro para Marlene, que me cumprimentou com um aceno displicente antes de subir para o 2º andar. Trouxe os catálogos, anunciei, colocando uma pasta grossa sobre a mesa de centro que ainda era a mesma da decoração original. E também os documentos que Dr. Renato mencionou. Apenas burocracia, nada importante. Enquanto o casal folheava os catálogos de móveis luxuosos, coloquei casualmente o documento sobre a mesa. Leonardo, apenas assine aqui para resolvermos essa questão do imposto. Uma formalidade. Ele nem olhou direito para o papel. Estava encantado com uma sala de jantar de designer italiano que custava mais que o salário anual de muitos brasileiros. Assinou rapidamente e voltou sua atenção para o catálogo. Este sofá seria perfeito para a sala de TV. Apontou Patrícia para uma peça que custava o equivalente a um carro de luxo. Excelente escolha, concordei, guardando discretamente o documento assinado na minha pasta. Vou providenciar tudo. Vocês não precisam se preocupar com nada. Nas semanas que se seguiram, cumpri minha palavra. A casa foi mobiliada com as peças mais caras e exclusivas disponíveis no mercado. Leonardo e Patrícia estavam radiantes. Começaram a dar festas extravagantes, convidando a alta sociedade paulistana para exibir seu novo status. Eu nunca estava na lista de convidados. Paralelamente, trabalhava incansavelmente com Dr. Renato no resto do plano. Cristina, minha filha sensata, inicialmente tentou me dissuadir. Mãe, tem certeza que quer seguir com isso? É o Leonardo, apesar de tudo. Estávamos almoçando no restaurante do Hospital Santa Esperança, onde ela trabalhava. Seu jaleco branco contrastava com meu vestido preto.
luto simbólico pelo filho que eu achava que tinha. Cristina, não é apenas sobre a ingratidão dele, expliquei, mexendo distraidamente na salada. É sobre justiça, sobre mostrar que ações têm consequências. Ele precisa aprender essa lição. Minha filha suspirou, mas acabou concordando em ajudar. Como médica respeitada, ela tinha conexões valiosas que seriam úteis para o que eu planejava. Um mês depois da cena humilhante, visitei meu neto Guilherme na escola. Esperava-o na saída, ansiosa para abraçar aquele pedacinho de alegria na minha vida. Quando me viu, correu em minha direção, mas foi interceptado por Patrícia, que chegou ao mesmo tempo. "O que está fazendo aqui?" perguntou-me com frieza. "Vim ver meu neto", respondi simplesmente. "Leonardo e eu decidimos que é melhor limitar suas visitas", declarou, segurando Guilherme pelo ombro. "Você o mima demais." Guilherme olhou para mim com olhos tristes. "Vovó, por que não vem mais nos visitar?" Antes que pudesse responder, Patrícia o puxou em direção ao carro. "Sua avó está muito ocupada, querido." Aquela cena quebrou algo dentro de mim. Não apenas estavam desprezando tudo que fiz por eles, mas agora tentavam afastar meu neto. Foi o estímulo final que precisava para acelerar meu plano. Na semana seguinte, formalizei a criação da Fundação Peixoto para crianças desamparadas. Com a ajuda de Cristina, que conhecia a realidade de muitas crianças carentes através de seu trabalho, estabelecemos a missão e os objetivos da instituição. Roberto Duarte, meu ex-sócio, utilizou seus contatos para agilizar a documentação e conseguir apoio de outros empresários. "Iracema, estou impressionado com sua força", comentou Roberto enquanto revisávamos os documentos da fundação em meu escritório. Seu olhar carregava uma admiração que ia além do profissional. Transformar essa dor em algo tão nobre. "A vida me ensinou que não adianta apenas sofrer", respondi, sentindo um calor reconfortante com sua presença. "É preciso agir." Cleide, que servia café para nós, sorriu discretamente. Ela conhecia meus sentimentos melhor que eu mesma. Enquanto isso, Leonardo e Patrícia continuavam sua vida de ostentação, completamente alheios ao que eu preparava. Através de Cleide, que mantinha contato com uma das funcionárias que eles haviam contratado, soube que estavam gastando fortunas em reformas adicionais. Um spa completo, um home theater com equipamentos importados, uma adega climatizada para os vinhos caros que Leonardo começara a colecionar para impressionar os novos amigos. Cada novo relato de extravagância apenas fortalecia minha resolução. Não era mais apenas sobre recuperar a casa, mas sobre ensinar um valor que aparentemente falhei em transmitir ao meu filho: o respeito. No quarto mês após a doação, recebi uma ligação inesperada de Leonardo. "Mãe, estamos organizando um evento beneficente aqui em casa no próximo sábado. Achamos que seria bom para a imagem da família. Você poderia comparecer?" Era a primeira vez que me convidavam. Entendi imediatamente que não se tratava de reconciliação, mas de usar minha presença, como matriarca de uma família tradicional, para legitimar seu novo status social. "Claro, filho, ficarei feliz em participar", respondi, segurando o telefone com força. Era exatamente a oportunidade que eu esperava. Imediatamente após desligar, liguei para Dr. Renato. "É hora", disse simplesmente. Ele entendeu. "Vou preparar tudo. Estaremos prontos no sábado." Os 2 dias que antecederam o evento foram de preparação intensa. Contei a verdade para Jurema, minha amiga de décadas, que se ofereceu para ajudar com os contatos na imprensa. "Sempre desconfiei daquela nora", comentou indignada. E a mãe dela, então, uma verdadeira víbora. Quando o sábado chegou, vesti-me com especial cuidado. Escolhi um vestido azul marinho elegante, pérolas autênticas no pescoço, as mesmas que usei no dia do casamento de Leonardo, e um perfume suave. Queria estar impecável para o que estava prestes a acontecer. Dr. Renato passou para me buscar pontualmente às 7 da noite. No carro, revisamos os últimos detalhes do plano. "Os documentos estão todos em ordem", garantiu. "A cláusula é absolutamente legal e vinculante." Quando chegamos à mansão, o evento já estava em pleno andamento. Dezenas de carros de luxo estavam estacionados em frente. Música suave tocava ao fundo.
Garçons circulavam com taças de champanhe, e a elite paulistana conversava animadamente nos jardins iluminados. Leonardo veio me receber com um sorriso forçado. "Mãe, que bom que veio", disse, beijando-me no rosto para manter as aparências. "Venha, quero apresentá-la a algumas pessoas importantes." Segui-o pelo salão, observando cada detalhe da casa que um dia imaginei como um lar feliz para meu filho e sua família. Agora era apenas um monumento à ganância e à ingratidão. Patrícia se aproximou, deslumbrante em um vestido vermelho que certamente custara uma pequena fortuna. "Que bom que pôde vir, dona Iracema", falou com falsa cordialidade. "Estamos arrecadando fundos para crianças carentes, sabia? Foi ideia da mamãe." Marlene, que conversava com um senhor de idade em um canto, ergueu sua taça em minha direção com um sorriso sarcástico. "Que coincidência", respondi serenamente. "Eu também tenho me dedicado a uma causa semelhante ultimamente." "Uma causa semelhante? Que adorável", respondeu Patrícia com um sorriso condescendente. "Talvez possamos colaborar em algum momento." Assenti educadamente, enquanto observava o cenário ao meu redor. A ostentação era quase obscena. Arranjos florais que custavam o salário mensal de um trabalhador comum decoravam cada canto da sala. Obras de arte recém-adquiridas adornavam as paredes. Reconheci algumas peças que certamente ainda não estavam totalmente pagas. Leonardo sempre teve bom gosto, mas nunca soube controlar seus impulsos financeiros. Meu celular vibrou no bolso do vestido. Era uma mensagem de Roberto. "Estamos posicionados. Quando quiser." Respirei fundo. Era o momento de executar o plano que construíra meticulosamente durante meses. "Leonardo, poderia me acompanhar até o jardim? Há algo que preciso lhe mostrar." Pedi com tranquilidade. Meu filho franziu o senho, mas concordou. Patrícia fez menção de nos seguir, mas a detive com um gesto suave. "É um assunto entre mãe e filho, querida. Não nos demoramos." Relutante, ela permaneceu para trás, enquanto eu guiava Leonardo para fora da casa. No caminho, fiz um sinal discreto para Dr. Renato, que conversava com alguns convidados perto da piscina. Ele entendeu e começou a se movimentar conforme combinado. "O que é tão importante, mãe?" questionou Leonardo impaciente, quando chegamos a um canto mais reservado do jardim. "Tenho convidados esperando. Lembra-se desse lugar?" Perguntei, apontando para uma pequena área sob uma jabuticabeira centenária que fiz questão de preservar durante a construção. "Foi aqui que você me disse, aos 12 anos, que queria ser um homem de bem, como o papai." Leonardo desviou o olhar, visivelmente desconfortável com a lembrança. "Éramos todos ingênuos naquela idade", rebateu secamente. "Sim, a inocência é um privilégio da juventude", concordei. "Mas sabe o que aprendi em meus 67 anos? Que nunca é tarde para corrigir um erro, nem para aprender uma lição." Antes que ele pudesse responder, Dr. Renato apareceu acompanhado por 2 homens que Leonardo não conhecia. Um deles carregava uma pasta de documentos, o outro uma câmera profissional. "O que é isso? Quem são essas pessoas?" exigiu meu filho, a irritação crescente em sua voz. "Este é o Sr. Maurício, tabelião do 4º cartório de notas." Apresentei calmamente. "E este é o Sr. Paulo, da TV Cultura. Eles vieram documentar um momento histórico." A expressão de Leonardo transitou da irritação para a confusão. Nesse instante, Cristina se aproximou, acompanhada por Roberto e um grupo de 6 crianças entre 7 e 12 anos, todas vestidas de forma simples, mas impecável. "O que significa isso?" Leonardo elevou a voz. "Quem autorizou a entrada dessas crianças na minha propriedade?" "Na sua propriedade?" Repeti com um leve sorriso. "É aí que você se engana, filho." "Dr. Renato, poderia esclarecer a situação?" Meu advogado ajustou os óculos e abriu sua pasta. "Senhor Leonardo Peixoto, conforme documento assinado pelo senhor há 4 meses, a propriedade em questão foi doada com uma cláusula resolutiva específica." "Que cláusula? Do que você está falando?" Leonardo arrancou o documento das mãos de Renato, seus olhos percorrendo rapidamente as páginas. "Eu nunca assinei isso." "Na verdade, assinou sim", corrigi suavemente. "Lembra-se daquele dia em que trouxe os catálogos de móveis italianos?"
Estava tão entusiasmado com o sofá de designer que mal olhou o que estava assinando. O rosto de Leonardo empalideceu à medida que compreendia a gravidade da situação. O tabelião se aproximou, estendendo outro documento. A cláusula estabelece que após 6 meses da doação, a propriedade seria automaticamente transferida para a Fundação Peixoto para Crianças Desamparadas, servindo como sede da instituição, explicou o Sr. Maurício com voz profissional. Faltam exatamente 2 semanas para esse prazo se completar, mas a Sinômera Iracema optou por antecipar o anúncio público. As crianças olhavam curiosas para a casa suntuosa, algumas cochichando entre si. Cristina as mantinha organizadas, explicando em voz baixa que logo conheceriam seu novo lar. Isso é um absurdo! Leonardo explodiu amassando o papel. É fraude! Vou processar todos vocês! Não há nada de fraudulento, respondeu Dr. Renato com calma inabalável. Sua assinatura foi reconhecida em cartório, com testemunhas. O documento é absolutamente legal. O repórter da TV Cultura se aproximou com o microfone, enquanto seu cinegrafista posicionava a câmera. Senhora Peixoto, poderia explicar para nossa reportagem sobre essa iniciativa beneficente? Leonardo olhou horrorizado para a câmera. Desligue isso. Não autorizei filmagem na minha casa, que não é mais sua. Lembrei-o gentilmente, antes de me voltar para o repórter. Será um prazer explicar. A Fundação Peixoto para Crianças Desamparadas nasceu de uma reflexão pessoal sobre privilégios e oportunidades. Esta propriedade de 3 milhões de reais servirá como abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas moradia, mas educação de qualidade e assistência médica. O barulho da entrevista atraiu a atenção dos convidados. Logo, uma pequena multidão se formou ao nosso redor. Patrícia abriu caminho entre as pessoas, com Marlene logo atrás. "O que está acontecendo aqui?" exigiu ela, olhando com desdém para as crianças. "Estamos conhecendo os novos proprietários desta casa", respondi serenamente. "Como assim, novos proprietários?" questionou Patrícia, sua voz subindo várias oitavas. Leonardo agarrou seu braço com força. "Ela nos enganou", disse entre dentes. "Fez-me assinar um documento transferindo a casa para uma instituição de caridade." O rosto de Patrícia transformou-se numa máscara de horror. "Não, não pode ser." "Mas é", confirmei. "Em 2 semanas, oficialmente, esta propriedade se tornará um lar para crianças sem família. As que vocês veem aqui são apenas algumas das dezenas que ajudaremos." Uma das crianças, uma menina de aproximadamente 7 anos, mesma idade do meu neto Guilherme, aproximou-se timidamente de mim. "Vamos morar nessa casa grande, dona Iracema?" perguntou com olhos brilhantes. Agachei-me para ficar na altura dela, ignorando o protesto das minhas articulações. "Sim, querida, este será o seu novo lar." O cinegrafista capturou o momento, enquanto os convidados murmuravam entre si. Alguns pareciam chocados, outros claramente aprovavam a iniciativa. Vi vários rostos conhecidos da elite paulistana me observando com uma mistura de surpresa e admiração. Marlene foi a primeira a recuperar a compostura. "Isso é um escândalo", vociferou, apontando o dedo em minha direção. "Uma velha vingativa usando crianças para se vingar do próprio filho." Roberto Duarte, que até então observava discretamente, deu um passo à frente. "Cuidado com suas palavras, senhora", advertiu com firmeza. "Difamação é crime, e há muitas testemunhas aqui." O repórter, sentindo a tensão crescente, direcionou seu microfone para Leonardo. "O senhor gostaria de comentar sobre essa iniciativa filantrópica da sua mãe?" Meu filho parecia prestes a explodir, mas a presença da câmera o conteve. Anos de educação sobre imagem pública não foram em vão. "Sem comentários", respondeu secamente, puxando Patrícia para longe. Nesse momento, ouvi uma voz familiar chamando por mim. "Vovó!" Era Guilherme, correndo pelo jardim em minha direção. Aparentemente, havia escapado da babá que o vigiava dentro da casa. Abaixei-me para recebê-lo em um abraço apertado. "Meu príncipe, que saudades! Por que você não vem mais me visitar?" perguntou com a sinceridade dolorosa que só as crianças possuem.
Sua avó tem estado ocupada, respondi, acariciando seus cabelos. Mas isso vai mudar. Você conhece estas crianças? Elas precisam de um lar, e vamos ajudá-las. Guilherme olhou curioso para o grupo. A menina que havia falado comigo anteriormente deu um passo à frente, apresentando-se. Meu nome é Bia. Eu sou Guilherme, respondeu meu neto, com a desenvoltura social que herdara de mim. Em poucos minutos, as crianças conversavam animadamente, completamente alheias ao drama adulto que se desenrolava ao redor. O repórter, percebendo o potencial da cena, direcionou a filmagem para elas. Leonardo retornou furioso, arrastando Patrícia, que parecia prestes a desmaiar. Acabou o evento, anunciou em voz alta. Peço que todos se retirem, por favor. Tivemos um imprevisto familiar. Os convidados, confusos, mas sentindo a tensão, começaram a se dispersar. Alguns se aproximaram para se despedir, expressando discretas congratulações pela iniciativa da fundação. Você vai me pagar por isso, ameaçou Leonardo quando os convidados já estavam distantes. Vou contestar esse documento. Vou destruir essa fundação antes mesmo que ela comece. Pode tentar, respondi calmamente. Mas sugiro que leia a documentação completa antes. Há mais coisas que você deveria saber. Doutor, Renato interveio. Como a cláusula que estipula que qualquer contestação judicial resultará na revisão completa das doações anteriores feitas pela senhora Iracema, incluindo seu apartamento no Leblon, seu carro importado e suas ações nas joalherias Peixoto. O rosto de Leonardo perdeu completamente a cor. Você não faria isso. Não me teste, filho, respondi, minha voz suave, mas firme. Aprendi nos negócios que não se deve fazer ameaças vazias. Patrícia, que estivera em silêncio até então, começou a chorar. Todo o dinheiro que gastamos, a reforma do spa, os móveis italianos, considere uma doação para a causa, sugeri. As crianças certamente apreciarão o conforto. Marlene avançou em minha direção, mas Roberto se colocou entre nós. Sugiro que se acalme, senhora, advertiu. Há crianças presentes. Nesse momento, Cleide apareceu discretamente ao meu lado. Dona Iracema, está tudo pronto conforme a senhora pediu. Agradeci com um aceno e me dirigi novamente ao grupo. Doutor Renato, poderia finalizar os procedimentos com o tabelião? Cristina, por favor, leve as crianças para conhecer a casa. Roberto, acompanhe o repórter para a entrevista formal na sala. Todos se movimentaram conforme instruídos, com a eficiência de uma orquestra bem ensaiada. Ficamos apenas eu, Leonardo, Patrícia e Marlene no jardim, sob a jabuticabeira que testemunhara tantas memórias de nossa família. Vocês têm 2 semanas para encontrar outro lugar para morar, informei. Sugiro começar a procurar imediatamente. Isso é crueldade, protestou Patrícia. Onde vamos morar? Talvez com sua mãe? Sugeri, olhando para Marlene. Afinal, vocês 3 formam uma família tão unida, não é mesmo? Marlene bufou indignada. Meu apartamento mal tem espaço para mim. E todos os nossos móveis, nossas coisas? Os móveis ficarão como parte da doação, já que foram presentes meus, esclareci. Quanto aos objetos pessoais, podem levar naturalmente. Leonardo, que estivera em silêncio, me olhou com um ódio que nunca imaginei ver nos olhos de meu próprio filho. Por que está fazendo isso? É seu único filho homem. Estou fazendo isso precisamente porque sou sua mãe, respondi. Alguém precisava lhe ensinar que há consequências para seus atos. Que não se cospe no prato que comeu. Que não se chama de idiota a mulher que lhe deu a vida e tudo mais. Deixei que minhas palavras penetrassem por um momento antes de continuar. E você está enganado em um ponto crucial. Você não é meu único filho. Tenho Cristina, que nunca precisou de mansões ou carros de luxo para demonstrar amor e respeito. E agora, terei dezenas de outras crianças para cuidar. Crianças que valorizarão o que recebem. Patrícia agarrou o braço de Leonardo, suas unhas perfeitamente manicuradas, cravando-se em sua pele. Faça alguma coisa, sibilou. Não podemos perder tudo isso. Meu filho olhou ao redor, para a propriedade luxuosa que em breve não mais lhe pertenceria. Vi em seus olhos o cálculo frenético, buscando uma saída. Mãe, disse finalmente,
sua voz artificialmente doce. Fui impulsivo, reconheço. Aquelas palavras, não era eu falando. Estava sob pressão. Podemos conversar, renegociar. Somos família, afinal. Sorri. Era exatamente o que eu esperava. Leonardo sempre recorria à adulação quando se via encurralado. Claro que podemos conversar, concordei. Mas não hoje. Estou ocupada com a inauguração da fundação. Talvez na semana que vem, no escritório do Dr. Renato? Um lampejo de esperança surgiu em seus olhos. Deixei-o acreditar que havia uma chance de reverter a situação. Era parte do plano. A falsa esperança tornaria o golpe final ainda mais impactante. Sim, sim, semana que vem seria perfeito. Apressou-se em concordar. Ótimo. Agora, se me dão licença, tenho convidados importantes esperando. Declarei, virando-me para retornar à casa. Convidados na nossa casa. Ouvi Marlene resmungar enquanto me afastava. Não é mais sua casa, senhora. Corrigi sem me virar. É o lar de crianças que merecem uma chance na vida. Entrei na mansão com a cabeça erguida, sentindo uma serenidade que não experimentava há meses. No amplo salão, Cristina mostrava às crianças os diversos cômodos. Os olhos delas brilhavam diante do luxo que nunca haviam experimentado. Guilherme correu ao meu encontro novamente. Vovó, posso vir brincar com eles quando a casa virar um orfanato? Abracei-o com ternura. Claro que pode, meu amor. Esta casa será sempre aberta para você. O repórter da TV Cultura se aproximou, microfone em mãos. Senhora Peixoto, o que a inspirou a criar esta fundação? Olhei diretamente para a câmera, sabendo que minhas palavras alcançariam milhares de lares. A vida me ensinou que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nas conexões humanas autênticas. Esta fundação nasce da crença de que toda criança merece um lar seguro e amoroso, e de que nunca é tarde para transformar dor em propósito. A entrevista para a TV Cultura durou quase meia hora. Expliquei detalhadamente o projeto da fundação, os programas educacionais que implementaríamos, o atendimento médico especializado que Cristina coordenaria e como transformaríamos aquela mansão em um espaço de acolhimento e desenvolvimento para crianças em situação de vulnerabilidade. Quando as câmeras foram desligadas, o repórter apertou minha mão com entusiasmo. Senhora Peixoto, esta reportagem irá ao ar amanhã no Jornal das 8. Sua iniciativa certamente inspirará muitas pessoas. Agradeci com um sorriso genuíno. A publicidade não era apenas parte da estratégia. Era fundamental para blindar o projeto contra qualquer tentativa de Leonardo de revertê-lo judicialmente. Uma vez que a opinião pública estivesse do nosso lado, seria politicamente suicida para ele tentar impedir a criação do orfanato. Depois que a equipe de reportagem partiu, reunimos todos no jardim para um pequeno lanche preparado por Cleide, que trouxera sanduíches, sucos naturais e bolinhos de chocolate. As crianças comiam animadamente, explorando o espaço verde com a curiosidade típica de quem raramente tem acesso a um jardim tão amplo. Bia, a menina que havia se apresentado a Guilherme, aproximou-se timidamente de mim com um copo de suco nas mãos. Dona Iracema, é verdade que vamos morar aqui? Sentei-me em um dos bancos do jardim e fiz sinal para que ela se juntasse a mim. Sim, querida. Dentro de 2 semanas, esta será a casa de vocês. Seus olhos negros brilharam. Eu nunca morei numa casa de verdade antes. Sempre foi abrigo ou casa de passagem. Senti um aperto no coração. Enquanto meu filho desprezava uma propriedade de 3 milhões, esta criança jamais experimentara a segurança de um lar permanente. E poderemos levar amigos para brincar aqui? Perguntou ela, olhando para a piscina coberta. Claro que sim. Esta casa será um lugar de alegria e amizade. Enquanto conversávamos, percebi Leonardo observando a cena da varanda, o rosto uma máscara de raiva contida. Patrícia estava ao telefone, provavelmente cancelando os compromissos sociais que haviam agendado para exibir sua nova mansão. Marlene apenas caminhava de um lado para outro, gesticulando furiosamente. Roberto se aproximou, sentando-se ao meu lado. Você está bem? Perguntou discretamente. Melhor do que estive nos últimos meses, confessei. Ver o propósito que esta casa terá vale cada centavo. Ele cobriu minha mão com a dele.
Um gesto de apoio que trouxe um calor inesperado ao meu peito. Em meio à turbulência emocional dos últimos meses, não tinha percebido como Roberto se tornara um pilar fundamental. Consegui os contatos que você pediu, informou ele. 3 dos maiores clientes da construtora de Leonardo já foram informados sobre o evento de hoje. Não mencionei detalhes, apenas sugeri que assistissem ao jornal amanhã. Assenti. Essa parte do plano era delicada, mas necessária. Leonardo precisava entender que suas ações tinham consequências em todas as esferas de sua vida. E quanto às joias? Perguntei, referindo-me ao conjunto de peças exclusivas que havia separado para leiloar em benefício da fundação. Já estão sendo avaliadas. A casa de leilões estima que possam render pelo menos 1,5 milhão, suficiente para custear a operação da fundação por 2 anos. Respirei aliviada. A sustentabilidade financeira do projeto era uma preocupação constante. Não queria depender apenas de doações externas. Cristina se aproximou, trazendo Guilherme pela mão. Mãe, ele quer falar com você. Meu neto parecia preocupado. Seus olhos azuis, tão semelhantes aos do avô, nublados por uma confusão infantil. Vovó, papai disse que você está roubando nossa casa. É verdade? Troquei um olhar rápido com Cristina antes de responder. Não, querido. Esta casa, na verdade, sempre foi destinada a ajudar crianças que não têm família. Seu pai apenas estava cuidando dela por um tempo. Então, vamos ter que morar em outro lugar? Questionou ele, a testa franzida. Sim, mas vocês encontrarão uma nova casa, assegurei, omitindo o fato de que seria muito menos luxuosa. E você poderá vir visitar as crianças aqui sempre que quiser. Isso pareceu acalmá-lo. Posso mostrar meu quarto para a Bia antes de irmos embora? Claro que pode. Concordei, observando-o correr em direção à menina. Cristina sentou-se onde Roberto estava antes. Leonardo está furioso. Ouviu ao telefone com algum advogado, ameaçando processar todo mundo. Era esperado, respondi tranquilamente. Doutor Renato já está preparado para isso. Não tenho certeza se ele entendeu a magnitude do que aconteceu, comentou minha filha. Ele realmente acredita que pode reverter a situação. Deixe-o acreditar, respondi. A desilusão será ainda maior quando perceber que não há saída. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. As crianças foram reunidas para retornar ao abrigo temporário onde estavam hospedadas. Despediram-se com abraços e promessas de voltar logo. Bia me abraçou apertado, sussurrando um "obrigada", que valeu mais que todos os milhões que já havia ganho na vida. Quando todos partiram, permaneci no jardim por mais alguns minutos, contemplando a casa iluminada pelo crepúsculo. Lembrei-me do dia em que comprara o terreno, de como Leonardo havia insistido em participar do projeto arquitetônico, de como imaginei aquele espaço repleto de risadas de crianças. Embora, na época, pensasse nos filhos que Leonardo e Patrícia poderiam ter, não em órfãos. Dr. Renato se aproximou, interrompendo meus pensamentos. Está tudo encaminhado, informou. O tabelião formalizou a documentação da transferência antecipada. Em 48 horas, a casa oficialmente pertencerá à fundação, independentemente do prazo original de 6 meses. E quanto às possíveis contestações judiciais? Praticamente impossíveis de prosperar, garantiu ele. A doação foi feita com todas as formalidades legais, a cláusula resolutiva está perfeitamente redigida e a assinatura de Leonardo é autêntica. Além disso, a causa é socialmente relevante, o que dificultaria qualquer juiz a decidir contra, especialmente após a exposição midiática. Agradeci sua competência com um sorriso cansado. A tensão do dia finalmente começava a pesar sobre meus ombros. É melhor irmos, sugeriu Renato. Amanhã será outro dia importante. Concordei e caminhei em direção à saída. No caminho, cruzei com Leonardo, que vinha em direção contrária. Paramos frente a frente, separados por apenas alguns passos. Espero que esteja satisfeita, disse ele, a voz trêmula de raiva contida. Destruiu a vida do seu próprio filho. Sustentei seu olhar sem recuar. Não, Leonardo. Você destruiu nossa relação quando decidiu que meu amor e generosidade mereciam desprezo. Eu apenas estou dando um propósito maior para algo que você claramente não valorizou.
Ainda posso reverter isso. Ameaçou. Tenho contatos, tenho dinheiro. Não tanto quanto pensa, respondi calmamente. As ações das joalherias Peixoto que estavam em seu nome foram transferidas para a fundação esta manhã. Era uma cláusula adicional no documento que você assinou tão distraidamente. Vi o pânico surgir em seus olhos. Aquelas ações representavam quase 30% de sua renda mensal. Você não pode fazer isso. Já fiz. E antes que ameace contestar, lembre-se de que qualquer ação judicial de sua parte acionará a revisão de todos os bens que lhe doei ao longo dos anos. Seu apartamento no Leblon, seu carro, suas contas no exterior, tudo voltará para mim e, consequentemente, para a fundação. Deixei-o ali, petrificado pela realidade que finalmente começava a compreender. Entrei no carro onde Roberto me aguardava e partimos, deixando para trás não apenas uma casa, mas um capítulo doloroso da minha vida. Na manhã seguinte, acordei com o telefone tocando insistentemente. Era Jurema, minha amiga de longa data. Iracema, você já viu a internet hoje? Está em todos os portais de notícias. Exclamou sem nem me dar bom dia. Confesso que não esperava uma repercussão tão rápida. A reportagem da TV Cultura só iria ao ar naquela noite. O que aconteceu? Perguntei, sentando-me na cama. Alguém filmou tudo ontem com um celular. A cena do seu filho sendo exposto, as crianças conhecendo a casa, você anunciando a fundação. Está por toda parte. As redes sociais não falam de outra coisa. Fiquei momentaneamente sem palavras. Não havia planejado isso. A ideia era uma exposição controlada através da reportagem oficial. E o que estão dizendo? Perguntei finalmente. Você está sendo aclamada como uma heroína. A milionária que ensinou uma lição de humildade ao filho ingrato é o título da matéria mais compartilhada. Até celebridades estão comentando, oferecendo apoio à fundação. Desliguei após prometer que ligaria de volta e rapidamente chequei meu celular. Dezenas de notificações, mensagens de pessoas que não falava há anos, e-mails de jornalistas solicitando entrevistas. E um recado de voz de Cristina. Mãe, ligue a TV agora. Canal 5. Corri para a sala e liguei a televisão. Um programa matinal de grande audiência exibia imagens do evento de ontem, com uma manchete sensacionalista. Milionária transforma a mansão do filho ingrato em orfanato. A apresentadora narrava com entusiasmo. Dona Iracema Peixoto, empresária do ramo de joalherias, deu uma lição exemplar ao filho que a insultou após receber uma casa de 3 milhões. Em vez de simplesmente deserdar o rapaz, ela transformou a propriedade em um abrigo para crianças órfãs. Uma atitude que está comovendo o Brasil. Desabei no sofá, atordoada. O plano havia tomado proporções inesperadas. Pensei em Leonardo assistindo aquilo. Sua humilhação agora pública e nacional, não apenas restrita ao círculo social e profissional. O interfone tocou. Era Cleide anunciando a chegada de Dr. Renato e Roberto, que vinham sem aviso prévio. Pedi que os deixasse subir e corri para trocar o hobby por algo mais apresentável. Quando retornei à sala, encontrei os dois homens assistindo avidamente à televisão, que agora exibia imagens das crianças explorando o jardim da mansão. Isso não estava nos planos, comentou Renato, ajustando nervosamente os óculos. Não, concordei. Alguém entre os convidados deve ter filmado e compartilhado. Roberto desligou a TV e virou-se para mim. Isso muda tudo, Iracema. A exposição é muito maior do que previmos. Para melhor ou pior? Questionei. Para a fundação, certamente para melhor, respondeu ele. As doações já começaram a chegar. A conta que abrimos ontem já recebeu mais de 100 mil reais em pequenas contribuições de pessoas comuns tocadas pela história. E para Leonardo? Perguntei, sentindo um misto contraditório de satisfação e preocupação maternal. Dr. Renato removeu os óculos, esfregando a ponte do nariz. Acabei de receber uma ligação. Ele foi afastado do projeto do shopping center em Campinas. O investidor principal viu as notícias e não quer sua empresa associada à imagem de alguém que tratou a própria mãe daquela forma. Sentei-me lentamente, absorvendo o impacto daquela informação. O projeto em Campinas era o maior da carreira de Leonardo, algo que ele perseguira por anos. Há mais,
continuou Renato. 2 outros clientes importantes da construtora dele pediram substituição imediata do engenheiro responsável. Basicamente, Leonardo está sendo ostracizado profissionalmente. Não era o que eu havia planejado. Queria ensinar-lhe uma lição, fazê-lo entender o valor do respeito e da gratidão, não destruir sua carreira completamente. Isso foi longe demais, murmurei, mais para mim mesma que para eles. Roberto sentou-se ao meu lado. Iracema, você não pode controlar como o mundo reage. Leonardo fez uma escolha quando a tratou daquela forma. Estas são as consequências naturais de seus atos. Nesse momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi, hesitante. Mãe. A voz de Leonardo soava irreconhecível, embargada e trêmula. Preciso falar com você. Fiz sinal para que Renato e Roberto me dessem privacidade. Quando saíram para a varanda, respondi. Estou ouvindo. Tudo desmoronou, disse ele. E pude perceber que estava chorando. Perdi os principais contratos da construtora. Patrícia me deixou esta manhã, levou Guilherme para a casa dos pais dela. Disse que não quer ser associada a alguém que virou o vilão nacional da internet. Senti um nó na garganta. Apesar de tudo, era meu filho. Leonardo... Não, interrompeu-me. Não diga nada ainda. Sei o que fiz. Sei como a tratei. Foi imperdoável. Seguiu-se um silêncio pesado, quebrado apenas por sua respiração irregular. Passei a noite inteira pensando, continuou ele finalmente, revendo cada momento. Como pude tratar assim a pessoa que mais se sacrificou por mim? Como pude me deixar influenciar tanto por Patrícia e Marlene? Fui um tolo, um ingrato, um ser humano que errou, completei, sentindo o primeiro indício de que talvez, apenas talvez, a lição estava sendo aprendida. Não estou ligando para pedir que reverta o que fez, esclareceu ele. A casa deve mesmo ser da fundação. Aquelas crianças merecem muito mais do que eu jamais mereci. Suas palavras me pegaram de surpresa. Não esperava essa reação. Só queria dizer que sinto muito, profundamente, e que entendo se nunca puder me perdoar. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Onde você está agora? No apartamento que tínhamos antes. Marlene foi embora de madrugada, xingando a todos. Levou as joias que Patrícia ganhou de presente de casamento. Não pude deixar de notar a ironia. As joias, provavelmente compradas com meu dinheiro, sendo levadas pela mulher que sempre me desprezou. Venha almoçar comigo hoje, convidei, surpreendendo a mim mesma. Podemos conversar pessoalmente. Houve uma pausa. Tem certeza? Depois de tudo? Leonardo, o objetivo nunca foi destruí-lo. Era fazê-lo entender. E parece que consegui. Após desligar, fiquei sentada por alguns minutos, absorvendo a conversa. Roberto retornou à sala, observando-me com preocupação. Está tudo bem? Perguntou. Acho que sim, respondi honestamente. Leonardo parece ter compreendido a lição de uma forma que não antecipei. Compartilhei com ele o teor da conversa. Roberto ouviu atentamente, sem interromper. E agora? Questionou quando terminei. Agora seguimos com o plano da fundação. A casa será transformada no orfanato conforme planejado. Quanto a Leonardo, ele terá que reconstruir sua vida e carreira por mérito próprio. E Guilherme? A menção ao meu neto trouxe um aperto ao coração. Vou garantir que ele não sofra com tudo isso. Talvez esta seja uma oportunidade para Leonardo ser um pai mais presente e consciente. Roberto assentiu, tomando minhas mãos entre as suas. Você é uma mulher extraordinária, Iracema Peixoto. Transforma até mesmo os momentos mais dolorosos em oportunidades de crescimento. Senti um calor no rosto que não experimentava há décadas. Em meio à turbulência dos últimos meses, não havia percebido como os sentimentos por Roberto haviam florescido. Talvez em algum momento pudesse explorar isso. Mas agora havia muito a ser feito. O almoço com Leonardo seria o primeiro passo de uma nova jornada. Não de reconciliação imediata, pois algumas feridas levam tempo para cicatrizar, mas de reconstrução gradual. A fundação seria inaugurada oficialmente em 2 semanas. E em algum lugar no meio disso tudo, encontraria tempo para redescobrir a mulher por trás da empresária, da mãe e agora da filantropa. Aos 67 anos, quando muitos pensam em desacelerar,
eu estava apenas começando um novo capítulo. Um capítulo onde a palavra idiota seria transformada em inspiração, onde a dor da ingratidão daria lugar à alegria de proporcionar um futuro para crianças que realmente valorizavam cada oportunidade. E isso, mais do que qualquer vingança, era a verdadeira vitória. O restaurante que escolhi para o almoço com Leonardo não foi por acaso. O Mirante do Vale, em Campos do Jordão, era onde celebrávamos ocasiões especiais quando ele era criança. Um local neutro, longe dos olhares curiosos de São Paulo, onde a história da mãe milionária e o filho ingrato já corria solta por todos os cantos. Cheguei meia hora antes do combinado. Pedi uma mesa afastada, com vista para a Serra Montana coberta por uma névoa suave típica da região. O maître, que me conhecia há anos, notou meu nervosismo. Alguma ocasião especial hoje, dona Iracema? Uma reconciliação, espero. Respondi com um sorriso hesitante. Enquanto aguardava, revi mentalmente os acontecimentos das últimas horas. A explosão midiática havia sido imprevisível. Meu celular não parava de tocar com ligações de jornalistas, antigos conhecidos e até celebridades interessadas em apoiar a fundação. Cristina havia assumido temporariamente o papel de assessora de imprensa, filtrando as solicitações mais urgentes. O mais surpreendente foram os e-mails de mães que passaram por situações semelhantes. Mulheres que sacrificaram tudo pelos filhos apenas para serem desprezadas ou abandonadas na velhice. Minha história havia tocado uma ferida coletiva, silenciosa, raramente discutida na sociedade. Pontualmente ao meio-dia, Leonardo entrou no restaurante. Quase não o reconheci. Sempre impecavelmente vestido, meu filho agora usava roupas simples. Tinha olheiras profundas e parecia ter envelhecido anos em apenas um dia. Quando me viu, hesitou por um instante antes de caminhar em minha direção. Obrigado por me receber, disse ele após sentar-se, evitando meu olhar. Agradeça ao chefe, respondi, tentando aliviar a tensão. O salmão grelhado dele sempre foi seu favorito. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Pedi uma garrafa de vinho branco, dando tempo para que ambos nos aclimatássemos à situação. Como está, Guilherme? Perguntei finalmente. Leonardo suspirou. Confuso. Patrícia não explicou direito o que aconteceu. Apenas disse que estávamos dando um tempo. Prometi buscá-lo no domingo. O garçom serviu o vinho e entregou os cardápios. Leonardo nem os abriu. Não tenho muita fome, confessou. Precisa se alimentar. Insisti com o tom materno que nunca me abandonou, mesmo nos momentos de maior mágoa. Peço por você. Ainda sei o que gosta. Quando o garçom se afastou com nossos pedidos, Leonardo finalmente reuniu coragem para me olhar diretamente. Por que fez isso, mãe? Por que não simplesmente me deserdou? Teria sido menos público. Tomei um gole de vinho, considerando cuidadosamente minha resposta. Por que deserdar seria fácil para você? Expliquei. Patrícia provavelmente continuaria ao seu lado, acreditando que eventualmente eu mudaria de ideia. Você seguiria sua vida, talvez com menos luxo, mas sem realmente compreender o impacto de suas palavras e atitudes. E me humilhar publicamente foi a solução? A humilhação pública não foi planejada, esclareci. A ideia era uma lição particular, restrita ao nosso círculo social e profissional. Alguém entre os convidados decidiu tornar tudo viral. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Sabe o que perdi nas últimas 24 horas? 3 contratos principais, minha esposa, minha sogra. Essa última não me parece exatamente uma perda, comentei, permitindo-me um raro momento de sarcasmo. Surpreendentemente, Leonardo riu. Um riso breve, quase melancólico, mas ainda assim, um riso. Foi o primeiro momento genuíno que compartilhamos em meses. Ela era terrível, não era? Admitiu. Sempre manipulando Patrícia, sempre exigindo mais, sempre menosprezando você nas suas costas. E na minha frente também, acrescentei. Os pratos chegaram, interrompendo momentaneamente nossa conversa. Leonardo olhou para o salmão grelhado com batatas ao murro e ervas frescas. Exatamente como pedia quando criança, apenas em porção adulta. E seus olhos marejaram. Você lembrou, murmurou. Claro que lembrei. Sou sua mãe, Leonardo. Isso nunca mudou, mesmo quando você me chamou de idiota. Ele abaixou os talheres antes mesmo de começar a comer.
Aquelas palavras, não sei de onde vieram. Era como se outra pessoa estivesse falando. Talvez fosse a influência de Patrícia e Marlene, sugeri. Mas no fundo, você permitiu que essa influência o dominasse. Leonardo assentiu lentamente. Fui fraco, seduzido pela ideia de pertencer a um círculo social mais elevado através delas. Marlene conhecia todos em Belo Horizonte. Tinha conexões com famílias tradicionais mineiras. E o que essas conexões lhe trouxeram? Nada, admitiu amargamente. Quando o vídeo viralizou, foram as primeiras a se distanciar. Marlene até negou para algumas amigas que era minha sogra. Comemos em silêncio por alguns minutos. Pela janela do restaurante, observávamos as montanhas e o vale abaixo. Aquela paisagem sempre teve um efeito calmante sobre nós dois. O que acontece agora? Perguntou Leonardo finalmente. Com a fundação, seguiremos conforme planejado. Respondi. A inauguração oficial será em 2 semanas. Quanto a você, fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Isso depende de suas escolhas daqui para frente. Não tenho muitas opções, disse com voz derrotada. Minha reputação profissional está destruída. Nenhuma construtora em São Paulo vai me contratar depois disso. Talvez seja a hora de recomeçar, sugeri. Não em São Paulo, não no mesmo campo. Ele ergueu os olhos intrigado. Como assim? Tenho uma proposta para você, disse, chegando finalmente ao ponto principal daquele encontro. Não um resgate, mas uma oportunidade de redenção. Expliquei que a fundação precisaria de um pavilhão adicional para aulas e atividades recreativas. A construção exigiria um engenheiro capacitado para supervisionar o projeto. Você quer que eu construa uma extensão para o orfanato? Perguntou, surpreso. Quero que você doe seu tempo e conhecimento, sem salário, apenas o reconhecimento de que está contribuindo para algo maior que você mesmo. Leonardo ficou em silêncio, processando a proposta. Por um momento, temi que seu orgulho ferido rejeitasse a ideia. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ele sorriu, um sorriso genuíno que não via há anos. Seria uma honra, respondeu simplesmente. O almoço prosseguiu com uma atmosfera mais leve. Conversamos sobre aspectos práticos do projeto, sobre como Leonardo poderia aos poucos reconstruir sua reputação através do trabalho voluntário, sobre a possibilidade de eventualmente coordenar outros projetos similares em diferentes cidades. Quando terminamos a sobremesa, pudim de leite, outra preferência de infância que ele não recusou, Leonardo fez uma pergunta que me pegou desprevenida. E quanto a Guilherme? Como ele se encaixa em tudo isso? Peguei minha bolsa e retirei um pequeno envelope. Dentro, havia uma foto de Guilherme com Bia e as outras crianças do orfanato, tirada no dia anterior durante a visita à mansão. Seu filho tem um coração enorme, comentei. Imediatamente se conectou com as crianças, especialmente com Bia. Acredito que ele poderia se beneficiar enormemente da convivência com elas. Está sugerindo que ele frequente o orfanato? Estou sugerindo que você e ele participem ativamente da fundação. Seria uma forma de ensinar valores que talvez tenham se perdido em sua educação. Leonardo estudou a fotografia por longos minutos. Ele parece feliz, observou. Crianças têm uma capacidade incrível de encontrar alegria nas circunstâncias mais improváveis, respondi. Algo que muitos adultos poderiam reaprender. Ao sairmos do restaurante, a tarde já avançava sobre as montanhas. No estacionamento, outro momento inesperado. Leonardo me abraçou. Um abraço desajeitado, hesitante, mas genuíno. Obrigado, murmurou contra meu ombro. Não pelo almoço, mas pela lição. Ainda dói, mas começo a entender. Nos despedimos com a promessa de uma reunião na semana seguinte para discutir os detalhes do projeto do pavilhão. Enquanto observava seu carro se afastar pela estrada sinuosa, senti uma mistura de emoções difícil de descrever. Não era exatamente perdão, ainda não, mas talvez o início de um novo entendimento. 2 semanas depois, a mansão nos jardins estava irreconhecível. As paredes antes brancas agora exibiam cores vibrantes e murais pintados por artistas locais. O spa luxuoso que Leonardo e Patrícia haviam instalado fora transformado em uma pequena enfermaria. A adega climatizada virou biblioteca,
com estantes cheias de livros doados por editoras que abraçaram a causa. O dia da inauguração oficial amanheceu ensolarado, como se até mesmo o clima conspirasse a favor do projeto. Cristina coordenava a equipe médica voluntária que faria avaliações gratuitas das crianças. Jurema havia organizado uma exposição de arte infantil no jardim, com trabalhos das futuras residentes da casa. Roberto, sempre ao meu lado nas últimas semanas, supervisionava os últimos detalhes da cerimônia. Nossa proximidade havia evoluído para algo mais que amizade, embora ambos respeitássemos o ritmo lento que a idade nos impõe para novos relacionamentos. Os repórteres já chegaram, informou ele, ajustando discretamente a gravata. Pelo menos 5 emissoras nacionais e 3 internacionais. A história havia cruzado fronteiras, atraindo atenção global para a Fundação Peixoto. Ofertas de doações vinham de países que eu nem saberia localizar no mapa. E Leonardo? Perguntei, procurando-o entre a multidão que já se formava nos jardins. Chegou há meia hora. Está com Guilherme no quarto das crianças, ajudando a organizar os últimos detalhes. Sorri, imaginando meu filho. O mesmo que desprezara aquela casa. Agora arrumando beliches e organizando brinquedos para seus novos ocupantes. A cerimônia estava marcada para as 10 horas. Às 9h45, Dr. Renato me procurou com uma expressão preocupada. Temos um problema, anunciou discretamente. Patrícia está aqui. Meu coração acelerou. Não havia desde o dia da revelação. O que ela quer? Falar com você, aparentemente. Está na entrada, bastante agitada. Considerei minhas opções. Poderia pedir que a segurança a removesse, mas isso certamente criaria um espetáculo indesejado. Melhor enfrentar a situação diretamente. Vou falar com ela. Decidi. Roberto, por favor, assegure que tudo continue conforme planejado. Encontrei Patrícia na entrada principal, vestida com elegância excessiva para a ocasião. Seu rosto, normalmente perfeito graças a tratamentos estéticos caríssimos, mostrava sinais de noites mal dormidas. Patrícia, cumprimentei com educação distante. Não esperava vê-la hoje. Não vim para criar problemas, assegurou rapidamente. Vim porque Guilherme está aqui e... Bem, sou a mãe dele. Leonardo a convidou? Não, admitiu. Na verdade, não nos falamos desde que saí de casa. Mas vi nos jornais sobre a inauguração e... Deixou a frase no ar, olhando ao redor para a transformação da que já fora sua casa. Seus olhos se fixaram momentaneamente nas crianças que brincavam no jardim, usando uniformes simples mas bem feitos, todos com o logotipo da Fundação Peixoto. É impressionante o que fez aqui, comentou. E pela primeira vez desde que a conheci, percebi sinceridade em sua voz. Obrigada, respondi, ainda cautelosa. O que exatamente deseja, Patrícia? Ela respirou fundo, como quem reúne coragem. Queria pedir desculpas. Por tudo. Pelo modo como a tratei, pelas coisas que disse pelas suas costas, por influenciar Leonardo contra você. A sinceridade inesperada me deixou momentaneamente sem palavras. Minha mãe me criou para buscar segurança financeira acima de tudo, continuou ela. Para ver pessoas como você como recursos a serem explorados. Mas nas últimas semanas, vendo o que fez com esta casa, como transformou algo negativo em um projeto tão bonito, fez-me questionar muitas coisas. Estudei seu rosto, buscando sinais de manipulação, mas encontrei apenas uma mulher genuinamente conflituada. Patrícia, você é a mãe do meu neto, disse finalmente. Por isso apenas merece a chance de participar hoje. Mas saiba que a confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Entendo. Assentiu humildemente. Posso pelo menos ver Guilherme? Claro. Ele está com Leonardo, ajudando na organização dos quartos. Enquanto a conduzia pelo jardim em direção à casa, notei os olhares curiosos dos convidados. A história ganharia certamente novos desdobramentos nos jornais amanhã. Ao chegarmos à ala das crianças, presenciamos uma cena que jamais imaginei. Leonardo, de joelhos no chão, montava um beliche com a ajuda de Guilherme e Bia. Os 3 riam de algo, alheios ao mundo exterior. Papai! Exclamou Guilherme ao nos ver. Mamãe veio também! Leonardo se levantou,
o rosto uma mistura de surpresa e cautela. Patrícia! Oi, disse ela timidamente. Espero que não se importe com minha presença. Um silêncio tenso se instalou, quebrado apenas por Bia, que se aproximou de Patrícia com curiosidade infantil. Você é a mamãe do Gui? Ele me falou de você. Disse que faz bolos de chocolate muito bons. O comentário inocente quebrou a tensão. Patrícia sorriu, genuinamente tocada. Sim, faço sim. Talvez um dia eu possa trazer um para vocês. Isso seria legal, respondeu Bia antes de voltar para o beliche. Senhor Leonardo, acho que está faltando um parafuso aqui. Deixei os 3, ou melhor, os 4, e retornei ao jardim, onde a cerimônia estava prestes a começar. Roberto me esperava com um olhar interrogativo. Está tudo bem? Perguntou. Surpreendentemente sim, respondi. Às vezes, a vida nos apresenta reviravoltas que nem o mais habilidoso roteirista poderia prever. A cerimônia de inauguração foi emocionante. Discursos breves, música tocada por um coral infantil, o corte simbólico da fita. Quando chegou minha vez de falar, olhei para a plateia diversificada. Jornalistas, autoridades, vizinhos, as crianças que agora chamariam aquele lugar de lar, e minha família reconstituída de forma inesperada. Há 6 meses, quando dei esta casa ao meu filho, imaginava que ela seria o início de uma nova fase em sua vida. Comecei. E de certa forma foi. Apenas não da maneira que qualquer um de nós poderia prever. Vi Leonardo na plateia. Guilherme em seus ombros para enxergar melhor. Patrícia estava ao lado deles, mantendo uma distância respeitosa. Esta fundação nasce de uma dor transformada em propósito, de palavras duras convertidas em ações gentis, porque às vezes é precisamente nos momentos de maior decepção que descobrimos nossa verdadeira força. Bia e as outras crianças me observavam com olhos atentos. Para elas, eu não era a empresária bem-sucedida ou a mãe traída. Era apenas a senhora que lhes dera um lar. Hoje, não inauguramos apenas um orfanato. Inauguramos um espaço de cura. Para estas crianças, sim, mas também para todos nós que participamos desta jornada. Porque no final, todos precisamos de segundas chances, de oportunidades para corrigir erros, de espaço para crescer. Ao concluir o discurso, fui surpreendida por um abraço coletivo das crianças. Bia, sempre a mais expressiva, sussurrou em meu ouvido. Obrigada por não ser idiota, dona Iracema. E naquele momento, entre risos e lágrimas, entendi que a vingança mais doce não está em destruir quem nos feriu, mas em transformar a dor em algo belo e significativo, algo que transcende o pessoal e toca o coletivo. A casa de 3 milhões, que provocara palavras tão cruéis, agora valia infinitamente mais. Não em termos monetários, mas em sorrisos, em futuros transformados, em lições aprendidas. E isso, mais do que qualquer valor material, era um legado do qual poderia me orgulhar. E assim termina minha história. Uma jornada que começou com uma traição dolorosa e terminou com um novo propósito. Quando meu filho me chamou de idiota após receber uma casa de 3 milhões de reais, jamais poderia imaginar onde aquela palavra cruel me levaria. A dor de ser desprezada por alguém que amei incondicionalmente durante toda a vida poderia ter me destruído. Mas aos 67 anos, descobri uma força interior que nem eu mesma sabia que possuía. Transformei a mágoa em determinação e planejei cada passo com a mesma precisão que utilizei para construir meu império de joalherias. Meu advogado, Dr. Renato, minha filha Cristina, meu amigo e agora companheiro Roberto e minha fiel empregada Cleide foram aliados fundamentais nessa jornada de transformação. Cada um contribuiu com seu talento e lealdade para que o plano desse certo. A estratégia foi meticulosa. Fazer Leonardo assinar um documento que incluía uma cláusula resolutiva, transferindo a propriedade para uma fundação beneficente após 6 meses. Enquanto isso, deixei que ele e Patrícia gastassem fortunas reformando e decorando uma casa que logo não seria mais deles. A ironia da situação não me escapou. Quanto mais investiam na propriedade, mais valorosa seria a doação final para as crianças desamparadas. O momento da revelação
durante um evento social na própria mansão, foi cinematográfico. A surpresa no rosto de Leonardo, o desespero de Patrícia, a indignação de Marlene, tudo capturado não apenas pelos convidados, mas por câmeras que levariam aquela cena para milhões de espectadores Brasil afora. O que era para ser uma lição privada, tornou-se um fenômeno nacional, transformando-me em símbolo de resistência contra a ingratidão filial. As consequências para Leonardo foram mais severas do que planejei. Perder contratos importantes, ver sua reputação profissional desmoronar, enfrentar o abandono da esposa e da sogra, tudo isso o forçou a um confronto brutal com suas próprias escolhas. Mas foi justamente nesse ponto mais baixo que ele encontrou o caminho para a redenção. Nosso almoço no Mirante do Vale marcou o início de uma reconciliação cautelosa. Não ofereci resgate fácil ou perdão imediato, mas sim uma oportunidade. Contribuir com seu conhecimento de engenharia para a construção do pavilhão educacional do orfanato. Uma chance de reconstruir não apenas um prédio, mas também seu caráter e nosso relacionamento. A Fundação Peixoto para Crianças Desamparadas tornou-se muito mais que uma vingança bem executada. Transformou-se em um legado, um propósito que preencheu o vazio deixado pela decepção. Bia e as outras crianças me ensinaram que até mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, existe a possibilidade de recomeço. Guilherme, meu neto, tornou-se uma ponte entre dois mundos, o da família fragilizada e o das crianças que nunca tiveram uma família. Sua amizade com Bia simbolizava a possibilidade de cura através das gerações. Leonardo, observando essa conexão, começou a enxergar valores que o dinheiro e o status social jamais poderiam comprar. A surpresa final veio com Patrícia. Sua aparição na inauguração e o pedido sincero de desculpas demonstraram que a transformação pode alcançar até mesmo os corações mais improváveis. Sem garantias de reconciliação com Leonardo, mas com um novo entendimento sobre o significado de família e valores, ela deu os primeiros passos em sua própria jornada de redenção. Hoje, a mansão de 3 milhões abriga 22 crianças que recebem educação de qualidade, cuidados médicos e, acima de tudo, amor e respeito. Leonardo supervisiona a construção do novo pavilhão, trabalhando lado a lado com os mesmos operários que antes tratava com desdém. Cristina coordena a equipe médica voluntária que atende não apenas as crianças da fundação, mas também comunidades carentes da região. Quanto a mim, encontrei um novo amanhecer aos 67 anos. O relacionamento com Roberto floresce com a delicadeza e sabedoria que só a maturidade proporciona. Continuo administrando minhas joalherias, mas agora com um propósito renovado. Parte dos lucros é destinada à expansão da fundação para outras cidades. A palavra idiota, que um dia me feriu profundamente, hoje me faz sorrir. Foi o catalisador de uma transformação que beneficiou não apenas a mim, mas dezenas de crianças e, ironicamente, até mesmo o filho que a proferiu. Como diz o velho ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, ou, no meu caso, por documentos juridicamente impecáveis elaborados pelo Dr. Renato. Se você está assistindo esta história no canal Vovó Lembrou, saiba que existe um propósito maior por trás destes relatos. Não são apenas histórias de vingança, mas de transformação, de superação, de encontrar força onde parecia haver apenas fragilidade. São histórias reais de pessoas que, como eu, enfrentaram a ingratidão, a traição e a dor, mas escolheram não se deixar definir por esses momentos. Por isso, peço que se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas que talvez estejam passando por situações semelhantes e precisam ouvir que existe luz no fim do túnel, que existe poder em transformar a dor em propósito. Deixem seus comentários contando o que fariam no meu lugar. Teriam coragem de enfrentar um filho ingrato dessa forma? Acreditam na possibilidade de redenção após uma traição tão dolorosa? Suas histórias e opiniões são valiosas e criam uma comunidade de apoio para todos nós que já enfrentamos a dor da ingratidão familiar.
Curtam este vídeo para que mais pessoas possam conhecer esta história. Cada curtida expande nosso alcance e permite que outras Iracemas, por aí, saibam que não estão sozinhas, que existe força onde parece haver apenas fragilidade. E se esta história tocou seu coração de alguma forma, considere ajudar o canal com um "Valeu demais". Esta forma de doação nos permite cobrir os custos de produção e continuar trazendo novos conteúdos diariamente. Produzir histórias de qualidade exige tempo, pesquisa e dedicação, e seu apoio faz toda a diferença para mantermos esse trabalho. Com sua ajuda através do "Valeu demais", podemos continuar dando voz às histórias de superação de pessoas comuns que, como eu, encontraram maneiras extraordinárias de transformar situações dolorosas em oportunidades de crescimento. Seu apoio permite que essas histórias cheguem a mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa mensagem de esperança. Compartilhem este vídeo com alguém que possa estar passando por uma situação semelhante. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossa dor é o primeiro passo para a cura. E lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar, para transformar mágoa em propósito, para criar algo belo a partir das cinzas da decepção. Agradeço por terem me acompanhado nesta jornada. Espero que minha história tenha inspirado você a enxergar suas próprias dores não como um fim, mas como um potencial começo para algo maior e mais significativo. Como eu, Iracema Peixoto, descobri aos 67 anos, a verdadeira vingança não está em destruir quem nos feriu, mas em florescer apesar da ferida. Até o próximo vídeo do canal Vovó Lembrou, onde continuaremos compartilhando histórias que demonstram a força surpreendente que existe dentro de cada um de nós, especialmente quando somos desafiados pelas circunstâncias mais difíceis.